seja Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Essa manhã vamos falar aqui um pouquinho do Salmo 23. É um salmo riquíssimo de conhecimento. Eu tenho 24 anos de ministério e todas as vezes que eu vejo o Salmo 23, que todos nós sabemos de cor, tem uma mensagem nova para nós. Que a Bíblia Sagrada é livro dos livros. Não há outro livro que a gente possa apreciar a não ser as Escrituras Sagradas. Os livros dos autores de livro, você lê aquele texto, ele chega ao final e acaba. Mas quando nós lê a Bíblia Sagrada, aí que nós lê, nós vai ter mais conhecimento, a gente vai passar a entender melhor. E a Bíblia Sagrada é um grande mistério da parte de Deus. E para entender a Bíblia Sagrada, tem que buscar uma direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar também a conhecimento também teológico. Buscar na teologia, louvado seja Deus, que a teologia é falar sobre Deus, entender o que é Deus, entender o que é, louvado seja Deus, anjo, e entender também o que significa o nosso Deus, o nosso Criador do céu e da terra. Teologia é estudar sobre Deus, estudar as Escrituras Sagradas de Gênesis, o Apocalipse, para ter conhecimento. Aqui o salmista Davi, escrevendo esse Salmo 23, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amados irmãos, aqui ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade. Não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar momento difícil. Mas também o Senhor também não vai te abandonar, porque não vai faltar a presença do Senhor na luta, na prova sobre a tua vida. Mas aqui ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guiais verdes pasto verdejante. Amados irmãos, amigos, o salmista falando para guiar-nos no pasto verdejante. A ovelha do Senhor que está no pasto verdejante, alimentando do pasto verdejante. Aqui ele disse: me guia nas águas tranquilas. A ovelha que está no pasto verdejante. O que é um pasto verdejante? É a alimentação da palavra de Deus, é alimentar as Escrituras Sagradas. Esse é um alimento para a nossa vida espiritual. E a ovelha que está nesse pasto verdejante, alimentando, louvado seja Deus, da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma ovelha saudável. É uma ovelha saudável. E as ovelhas do Senhor têm que dar o melhor para elas, que é a palavra de Deus. Profundidade nas Escrituras Sagradas para dar alimento saudável para a ovelha. O salmista dizendo que me guia no pasto verdejante. A ovelha que alimenta do pasto verdejante é uma ovelha saudável, é uma ovelha forte, é uma ovelha que ela é forte, ela não deixa ser levada por nenhum vento de doutrina e nenhum vento, aleluia, do ser humano, mas sim é uma ovelha que tem conhecimento desse pasto verdejante que é a palavra de Deus. Mas aqui o salmista está dizendo: e me guia nas águas tranquilas. Aleluia. Quando, amados irmãos, tem uma ovelha que alimenta do pasto verdejante e está em uma fonte de água, aleluia, aí ele vai ficar tranquilo a sua alma, tranquilo o seu espírito e tranquilo a sua vida. Louvado seja Deus, pois aqui a palavra do Senhor que nos ensina, que nos orienta. Mas voltando aqui, Davi, ele falar de pastor, ele é uma das primeiras pessoas que conhecia o que era pastor, pois ele cuidava da
as ovelhas do seu pai. Jessé tinha os seus filhos, mas Davi era o único filho que ia para o campo cuidar das ovelhas. E quando vinha um lobo, ele estava pronto para proteger. Se viesse qualquer um animal para atingir as ovelhas, ele estava pronto ali para defender as ovelhas. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Davi, louvado seja Deus, uma grande história de Davi. Mas Davi, primeiramente, ele passou de cuidar de ovelha no campo, e lá ele teve um grande conhecimento do significado de ovelha. Ovelha, quando vier os lobos, ele estava pronto para defender. Louvado seja Deus. E Davi também, aleluia, ele olhava para aquelas ovelhas, se sentisse falta de alguma, ele ia atrás para buscar a ovelha, mesmo que tivesse machucado ou que tivesse no estado que a ovelha não pudesse vir para junto do rebanho, ele fazia de tudo para trazer para a beira do rebanho e cuidar dessa ovelha. Assim não é diferente a vida de um pastor, de um líder espiritual que tem compromisso com Deus e tem compromisso com a palavra de Deus. Chamada pastoral, louvado seja Deus, chamada pastoral, louvado seja Deus. Primeiramente tem que ter amor, essa chamada, e tem que ter amor às ovelhas, tem que amar as ovelhas que qual o Senhor Deus deu. Louvado seja Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não dá igreja para pastor, dá pastor para a igreja. Louvado seja Deus. Nenhum pastor possa dizer que a igreja é dele. Nenhum pastor pode falar isso, pois a igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, nada mais do que nada menos, ministro da palavra de Deus e um conselheiro, aleluia, e um guiador para guiar as pessoas diante de Deus por meio da santa e gloriosa palavra. Pastor, aleluia, tem um peso a falar nome de pastor. Pastor tem que ter chamada, tem que ter vocação, tem que ter, aleluia, humildade, tem que ser dócil, tem que ser, louvado seja Deus, amável, tem que ser, louvado seja Deus. Ser pastor tem que ser um homem instruído de vários aspectos, instruído na palavra, instruído também no conhecimento de conduzir a ovelha para o aprisco e cuidar da ovelha. Louvado seja Deus. Ser pastor é uma chamada exclusivamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem que ter amor pelaquilo que está fazendo, que é cuidar das ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem responsabilidade com a ovelha. Como o pastor Marivaldo ter responsabilidade com a ovelha? É cuidar da ovelha. Se a ovelha estiver doente, é procurar saber por que motivo não está indo na igreja, ir ante a casa dessa ovelha, orar com ela, for possível colocar nos ombros e trazer. Isso é a função de um pastor. O pastor também, ele tem que ser, louvado seja Deus, ele tem que ser amável, tem que ser conselheiro, tem que ter conhecimento também na sociedade para, aleluia, se uma ovelha precisar de um recurso, ele ter condições também de procurar na sociedade. Às vezes tem uma ovelha que precisa, louvado seja Deus, de uma área jurídica. É muito bom o pastor ter conhecimento na área jurídica com os advogados do município, da cidade, para encaminhar essa ovelha. Se a ovelha precisa de uma aposentadoria, ter parceria, a igreja ter parceria também com algum advogado da cidade, para encaminhar essa ovelha para uma aposentadoria. Praticamente ter também conhecimento na assistência social do município, com o CRAS da cidade, para voltar de um projeto social
que a igreja precisa ter um projeto social, e esse projeto social para ajudar as famílias carentes do nosso município ou do município que a igreja estiver localizada. A igreja ela tem que estar, aleluia, apta numa cidade ou em onde for, ela tem que estar apta na sociedade para mostrar a igreja como um exemplo, igreja como a noiva de Cristo, e mostrar para toda a sociedade que é uma igreja de responsabilidade, é uma igreja que preza com os direitos de cada um dos fiéis. Deus abençoe, fique com essa palavra.